Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao novo quadro sobre a reforma trabalhista. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto sobre o grupo econômico e quais foram as principais mudanças trazidas que vão ser implementadas, a partir do dia 11 de novembro, com as mudanças, alterações dos artigos na CLT. Foram mais de 100 artigos alterados e a gente vai estudar, vai tentar passar para vocês os pontos mais importantes dessa alteração. E vamos aqui trabalhar de uma forma bem simples, bem dinâmica. E eu peço que vocês divulguem para os seus amigos, para os empresários, para os empregados. Todo mundo precisa realmente ter ciência dessas alterações em relação à reforma. Então, vem com a gente. Cada semana nós vamos tratar de um tema diferente. E essa semana, hoje começando, nós vamos falar sobre o grupo econômico. Então, nós já falamos aí sobre a questão da alteração e a gente vai ver. E aí eu gostaria de relembrar, principalmente para os estudiosos aí do direito do trabalho, gostaria de relembrar que quando a gente estuda grupo econômico, quais são os 3 assuntos que a gente relembra, né? O primeiro deles que a gente pensa é que o grupo econômico, os poderes do empregador e também a sucessão trabalhista. E vocês vão poder acompanhar aí pelos nossos slides, a gente vai deixar disponibilizado para vocês o nosso material que a gente está elaborando aí em relação à reforma. Então, a gente pensa nesses 3 assuntos que eu mencionei para estudar sobre grupo econômico. E nós temos que o grupo econômico ele estava inserido lá no artigo 2º, né, quando a gente tratava aí sobre da CLT, da parte do empregador, e nós tínhamos lá uma observação em relação ao grupo econômico, a gente vai ver essas alterações aí em relação aos artigos. Mas, para isso, eu queria lembrar o que é o conceito. Vamos relembrar primeiro o que é o conceito de grupo econômico. Quando eu tinha, esse aí nós vamos ver que esse conceito também ele vai ser ampliado em relação à reforma, mas nós tínhamos então que era um grupo que controlava uma empresa, que nós temos o conceito de grupo econômico vertical, uma empresa que controlava as outras, e aí elas tinham responsabilidade solidária em relação aos empregados de todas elas. Então, como que funcionava? Ainda funciona, porque o conceito em relação ao grupo vertical não teve alteração. Então, nós tínhamos aqui uma empresa mãe, em que nós temos várias outras empresas que são controladas pela empresa mãe. Todas elas interligadas entre si. Então, vamos lá, a gente tem a empresa mãe, todas elas são interligadas entre si, e nós também chamávamos esse grupo, que é o grupo econômico por vertical, de grupo econômico também por subordinação. Então, essa empresa, ela tem a relação, nós temos aí a responsabilidade solidária. Então, se o empregado, o João, por exemplo, ele trabalhava para essa empresa, e aí essa empresa, por exemplo, não lhe pagou corretamente na rescisão contratual os direitos trabalhistas. Ele poderia acionar, então, essa empresa, essa e essa aqui, porque elas são do mesmo grupo econômico? Sim, porque há uma responsabilidade, que é o que a redação do artigo 2º falava, que há uma relação de responsabilidade solidária entre elas. Então, essa questão é o grupo econômico vertical, ou por subordinação da empresa mãe aqui, acarretando a responsabilidade solidária entre todos os outros. Então, esse é basicamente o sentido, da CLT em trazer essa questão do grupo econômico, para a CLT, para a proteção mesmo do próprio empregado, que às vezes ficava lesado em seu direito e não tinha como. Ou às vezes a empresa sumia, ou às vezes a empresa não tinha condições de pagar, e aí ele acionava o grupo econômico também, comprovava que existia um grupo econômico, para que ele pudesse, ter os seus direitos garantidos, ter o pagamento dos seus direitos devidamente. Só que aí nós temos que a relação entre as empresas, elas foram evoluindo. E uma previsão que já existia lá na Lei do Rural, no artigo 3º lá da Lei do Rural, e aí vocês podem depois fazer a leitura desse artigo em casa, nós já tínhamos a relação das empresas, elas começaram a evoluir. E não mais ter a holding, ou a empresa que controlava somente dessa forma, o grupo econômico somente dessa forma. Nós passamos também a ter o outro tipo de grupo econômico, que são as empresas que são por coordenação. Ou seja,
eu tenho funcionamento principalmente nessa questão do processo produtivo, né, das empresas, que eles foram sendo alterados, nós passamos a ter também, e a lei do rural já previa isso, porque lá em 62 já existia isso muito comum, né, na área rural, que são as empresas por coordenação. Ou seja, elas funcionam no mesmo espaço físico, às vezes até mesmo, ou nem necessariamente, não necessariamente no mesmo espaço físico, mas é muito comum nas empresas de ventiladores. Isso lá na região de São Paulo, por ali, quem estiver aí nos assistindo dessa região, um grande abraço para os paulistas. E aí, essas empresas de ventiladores, se vocês se lembrarem, nós temos o mesmo espaço, várias empresas com CNPJs distintos, em que uma fabrica a hélice, tem a fabricação da hélice do ventilador, o outro o cabo e outro a parte mesmo que faz a junção de todas e transforma em um ventilador. Mas elas têm interesses comuns? Sim, porque uma vai produzindo para que a outra, para que ele tenha um beneficiamento e eles transformem um produto em que, quanto mais vender aquele produto, mais todas as empresas vão lucrar. Então, elas têm esse interesse comum. Esse grupo econômico, então, já lá previsto, lá na lei do rural, isso também funciona muito. Porque nas empresas, né, na produção, por exemplo, de hortaliças, de frutas, na produção rural mesmo. E é muito comum, porque às vezes uma fazenda, ela tinha uma empresa que fazia a colheita das frutas, outra empresa que fazia a colheita das hortaliças, embora elas vendiam para o mesmo local, por exemplo. Então, isso já era comum nas empresas, né? Então, se o empregado ele era um empregado só daquela empresa que fazia a colheita das hortaliças, ele também já existia essa previsão do grupo econômico por coordenação, porque ele poderia acionar também os outros empregadores que eram beneficiários aí do trabalho dele. Então, esse grupo por coordenação, também muito comum nas usinas de açúcar, a gente tem que fazer essa observação, a gente deu o exemplo aí dos ventiladores, da área rural. E aí, é o grupo econômico que nós chamamos de horizontal, que elas atuam por coordenação. E aqui nós temos o vertical. Então, nós temos esses dois tipos possíveis de grupo econômico. Da mesma forma, a responsabilidade entre essas empresas, ela é solidária, tanto para essa quanto para esse tipo de grupo econômico, quanto para esse, nós temos a responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes do grupo econômico. E aí nós temos, vamos fazer a leitura agora do artigo 2º, né, que foi aí alterado, a nova redação do artigo 2º da CLT, parágrafo 2º, a nova redação desse artigo que tratava anteriormente sobre o grupo econômico. Então, antes, nós não tínhamos essa previsão do grupo econômico horizontal no artigo 2º, e vocês vão ver, se vocês fizerem a leitura do artigo 2º, parágrafo 2º, que tratava sobre o grupo econômico, na CLT só era previsto o vertical, e agora vai passar a prever também o horizontal, que já era previsto na lei do rural. Então, vamos ver como ficou a redação do artigo 2º, parágrafo 2º, que foi aí alterado com a reforma trabalhista. Sempre que uma das empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, ela ainda, quando mesmo guardando sua autonomia, integra um grupo econômico, ou seja, é a previsão do grupo econômico horizontal, que a gente está vendo aí. E aí, o parágrafo 3º, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessários para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, uma novidade também trazida pela reforma foi essa necessidade aí imposta pelo parágrafo 3º, que antes nós não tínhamos essa necessidade de demonstração pelo empregado, né, na hora dele ajuizar a sua reclamatória, por exemplo. Para configurar o grupo econômico, nós temos que ter a demonstração que havia interesses
dessas empresas, interesses integrados, como a gente falou lá da empresa de ventilador. E essa é uma observação interessante, até mesmo para os advogados do reclamante observarem esse requisito, né, após aí a reforma, porque vai ser importante para a configuração, né, pela imposição da própria lei, de que há necessidade de comprovação que a mera identidade do sócio ela não configura por si só o grupo econômico, mas eles vão precisar, então, demonstrar que aquelas empresas, embora autônomas, elas tinham interesse em comum naquele objeto final, naquele grupo econômico. O exemplo disso é aquela questão do ventilador que a gente falou. Se eu comprovar que aquelas empresas elas produziam única e exclusivamente para a produção de um único produto final, que era o ventilador, embora elas tivessem CNPJs distintos, clara demonstração que havia um interesse integrado entre essas empresas e, portanto, que elas são um grupo econômico. Então, o empregado, ele conseguindo comprovar isso na hora no juizamento da sua reclamatória trabalhista, fica claro que essas empresas elas tinham um interesse comum porque elas produziam esse produto final. E para os advogados das reclamadas, como que fica para que haja desconstituição, então, do grupo econômico? Eu deixo essa observação, que nesse sentido é importante que ele demonstre, por exemplo, nesse caso a empresa de ventilador, que se demonstre, então, que aquela produção de cada uma das empresas distintas, ela não era única exclusivamente para aquele produto final, que eu vendia também, que vendia-se também para terceiros, para outras empresas de ventilador, que produziam ventilador. Então, a produção da hélice também era para outras marcas. Então, consegue se desconstituir, porque não havia um interesse comum de todas aquelas 3 empresas, né, ou mais empresas, que integrassem o grupo econômico. Então, para essa demonstração, a gente precisa ter essa condição, essa novidade trazida pela reforma. Então, é muito importante se comprovar, não basta meramente você insira todas as empresas no polo passivo da demanda para fins de ajuizamento da reclamatória trabalhista. Tem que se comprovar, então, que havia um interesse integrado. É muito importante essa comprovação. Então, você, enquanto advogado reclamante, preocupe-se com esse momento para comprovação, para que você não tenha problemas futuros em relação a isso. Então, vamos lá. Quais foram, então, as principais mudanças, a gente vai acompanhar no material, em relação ao grupo econômico? Agora, nós admitimos o grupo econômico por coordenação, ou seja, inseriu essa possibilidade na CLT. O contrato único e a súmula 229, ela continua em vigor, ou seja, a pessoa que trabalha um período em uma empresa, que é muito comum nos bancários, ele continua empregado do grupo, ou seja, é um contrato de trabalho único. E aí nós temos que, nós já falamos essa observação para os advogados, tanto do reclamante quanto do reclamado, quando e como deve se comprovar, ou no caso da advogado reclamado, que ele tem que se observar e ter essa forma de defesa, de demonstração, então, que a empresa ela não trabalhava de forma integrada, não havia interesses comuns. E aí, a CLT, em relação ao documento específico, a CLT não fala que tem que ter um documento específico para a configuração do grupo econômico. A CLT nada menciona sobre isso. Então, continua-se caracterizando a demonstração que vai interessar agora é que nós temos essa novidade, então, trazida em relação ao grupo econômico horizontal ou por coordenação, e permanece, então, essa necessidade agora de comprovação dos interesses integrados. Então, fica essa dica, tanto para o advogado do reclamante quanto da reclamada, de se observar essas questões. Se você gostou da nossa aula, nos dê um like. Semana que vem nós continuamos com o nosso quadro sobre a reforma trabalhista. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema que você quer que seja tratado aqui no nosso canal, deixe seus comentários, nos sigam nas redes sociais, @prof.manucedantas e também da professora Débora. E eu peço que vocês nos sigam aí nas redes sociais. E aí a gente vai conversando sobre a nossa matéria, sobre essa reforma. E aí eu gostaria de saber sua opinião também. Um grande abraço, até a próxima.